Nós estamos conversando esses dias sobre os abençoados ou os não abençoados. E eu espero de verdade que todos vocês estejam pelo menos entendendo a questão racional. Pelo menos isso, que é o mais básico. Nós estamos desenhando aqui, assim, todos esses encontros. Os abençoados são aqueles que têm prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita dia e noite. Os abençoados antes, diga antes. Então, de novo, irmão, eu te provoco de novo. Mais uma vez eu quero te provocar sobre esse antes. Eu quero que você saia daqui hoje provocado, se possível nervoso, mas você tem que resolver essa equação. Antes está o quê? O que é antes? Primordialmente, prioritariamente, o que é antes? Falei para vocês que o Salmo primeiro, disse para vocês que o Salmo primeiro é o contrário, ele está invertido. Ele começa pelo final. Os abençoados, para conseguirem dizer não às vozes ímpias, os abençoados, para conseguirem dizer não ao caminho dos pecadores, ao caminho, gente, é um estilo de vida, caminho é estilo de vida. Os abençoados, para conseguirem não se associar com escarnecedores antes, diga antes, querida igreja, se você não resolver isso, eu não quero ser aqui um negativista, mas se nós não resolvermos essa questão, o que é antes? Meus irmãos, porque nós nos acostumamos com as coisas, irmãos. É igual aquela parábola do sapo na panela, gente. Nós vamos perdendo a sensibilidade. Você coloca o sapo na panela, ele fica lá. Você vai aquecendo a panela, o sapo fica lá. A água vai aquecendo e o sapo fica lá. Daqui a pouco ele fica anestesiado, ele não consegue mais purar, porque as articulações do sapo não se movimentam mais, ele se acostuma, logo ele morre cozido. Assim somos nós, irmãos, nós vamos entrando nesse padrão que nós estamos, nós vamos nos acostumando com as redes sociais, com as mídias sociais, com as relações humanas, com a sociabilidade humana. Daqui a pouco, mesmo que você queira, você até entende, mas não consegue se movimentar contra aquele sentimento. Estava vendo um podcast de um rapaz assim, não cristão, mas que eu gosto muito, e ele falava assim: eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo. Ele falava assim: eu sou preguiçoso, eu sei que faz mal eu ser preguiçoso, mas a vontade que eu tenho de ser preguiçoso é maior do que a vontade que eu tenho de sair disso. Ele fala isso claramente, 25 anos o cara tem, bem de vida, um dos reis dos podcasts aí. Eu sei o que é certo, eu sei que essa minha vagabundagem, eu sou preguiçoso ao extremo, só que a minha vontade para sair disso é menor. É um pecador, gente, falando isso, e nós cristãos, eu acho que nós cristãos, gente, primeiramente, nós temos que resolver a gente. Meu irmão, nós confiamos em todo mundo, um cristão confia em todo mundo, desconfiando sempre, é o normal. Por que eu tenho que desconfiar? Jesus, João capítulo 2 fala assim, 2 a partir do versículo 22, vai falar, muitas curas, e as pessoas ficavam maravilhadas com as curas e os milagres que Jesus fazia, mas Jesus mesmo não se dava a confiar, porque sabia o que estava no coração humano, no ente humano, ele sabia. Jesus não confiou em Pedro? Confiou. Não confiou em João? Confiou. Mas sempre desconfiando, doente da natureza humana, meu irmão. Querido irmão, eu devo confiar em mim? Diga para mim. Nunca. A palavra fala assim: maldito o homem que confia no... Qual homem? Diga, eu mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Se eu não confio em mim, tipo assim, tá finalizado, como é que eu vou confiar em você, meu amado? Só quem não conhece o ser humano.
Se eu não confio em mim, eu mesmo não confio em mim, eu entregue a minha natureza, eu faço bobagem. Como é que eu vou confiar em você? Eu confio naquilo que Deus vai fazer. Eu sempre creio, eu sempre acredito que Deus vai transformar você. Eu sempre creio, mas sempre desconfiando do ente humano. Se eu desconfio do Clóvis, meu irmão, como é que eu não vou desconfiar da minha mãe? Minha mãe ali, como é que eu não vou desconfiar dela? O ente humano é sempre para ser desconfiado. Eu tenho aqui amigos muito próximos de mim. Eu confio na obra que Deus está fazendo nele e no poder de Deus. Eu acredito em mudança. Mas o ente humano, meu irmão, não é para ser confiado nunca. Então, se você não resolver essa questão com você, isso aqui, você vai ser como um sapo na panela. Porque gente, quem é que gosta de conforto? Levanta a mão. Todo mundo gosta, meu irmão, pelo amor de Deus, é bom demais, irmãos. Quem é que gosta de viajar? Levanta as 3 mãos, vai. É bom demais, irmãos, eu gosto, nada contra, irmãos, é bom demais passear, viajar, comer uma lasanha, que maravilha. É bom demais, irmão, é bom, eu gosto, irmãos, mas eu tenho que saber que eu me acostumo, meu querido. Eu tenho que saber. Gente, é mais fácil ganhar peso ou perder peso? Fala para mim, é mais fácil ganhar peso ou perder peso? Gente, não é fácil perder peso, irmãos. Não é fácil. Ganhar, meu irmão, nem força você faz. Agora, para perder peso, meu irmão, eu gosto do conforto. É bom, irmãos. O conforto é bom. Eu sei disso. Só que isso levado ao último extremo, gente. Isso levado ao último extremo, irmão. Nós caímos nas mãos de Satanás. Então, antes, você precisa resolver essa equação, irmãos. Até os irmãos que não fizeram sexo aqui, gostam de sexo. Até os que não fizeram, gostam de sexo. A gente tem que resolver o que vem antes. Antes, o seu gozo, o seu prazer, a sua alegria, tem que resolver isso. O resto fica fácil. Meu irmão, presta atenção aqui. Eu falei de manhã, devo preparar uma série sobre isso, não sei, Deus é que sabe, mas o diabo é obediente. Escute isso aqui, o diabo é um ser obediente. O diabo não faz nada que não seja obediência. Sabe o que o diabo não é? Submisso. O diabo é mais obediente do que eu a Deus. O diabo não tem liberdade para desobedecer, mas o diabo não é submisso. Agora, eu sou menos obediente que o diabo, mas eu quero ser sempre submisso. Pedro, Tiago e João desobedeceram, mas foram submissos. Vieram os líderes religiosos, a política, a lei, e chegou assim para Pedro, Tiago e João, falou assim: vocês param de falar nesse nome. Eles desobedeceram a lei em submissão a Deus. O diabo é muito obediente. Aquele texto de Tiago, que o diabo crê e estremece, aquele crê e obedece. Ele obedece. Se o diabo obedece, meu irmão, ele não é submisso. Ele anda numa caixinha, o diabo anda, ele faz tudo o que é que um diabo tem que fazer. Ele é obediente. Por isso você precisa resolver. Gente, essa questão da submissão, nós vemos nas crianças desde pequenininho. Um pai que menospreza a rebeldia no coração da criança está criando um monstro. Um pai que não resolve a questão da insubmissão, um filho desobediente é aceitável, meu irmão. É aceitável um filho desobediente. Mas um filho rebelde, você se prepara que você vai passar vergonha. Salomão fala sobre isso. Salomão fala assim, que o filho entregue a si mesmo envergonha pai e mãe. E é fácil um pai perceber um filho insubmisso. Não é difícil não, irmãos. Agora tem pai que fica corrigindo a obediência. A obediência você ensina. Então resolva antes, confiar na promessa de Deus, na vontade do Senhor. Resolva antes. O abençoado antes tem prazer na vontade do Senhor. Meu irmão, a minha vontade, a tua vontade, ela guerreia contra a vontade de Deus e nunca vai se converter. Vou repetir, a sua vontade nunca vai se converter à vontade de Deus, ela vai ser sempre rebelde. O que você tem que fazer é ir para cima e submeter.
Você vai e submete. Eu me submeto à tua vontade. A nossa vontade não vai, a nossa vontade para o conforto, para o prazer mundano, para o conforto, nunca vai mudar, irmãos. Olha Jesus, Pai, se for possível, Pai, não faça como eu quero, não faça a minha vontade, se possível, Pai, faça como tu queres, não como eu quero. Veja que ele tinha uma vontade, a vontade dele não converteu, a vontade dele era humana, era natural. Pai, não faça como eu quero, ele queria. O que foi que ele fez? Ele se submeteu. É isso que Deus quer de você, submissão. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmãos? Isso é revelação pura, meu querido. Submissão. O problema da raça humana não é desobediência apenas, é insubmissão, rebelião. E na palavra está assim, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É igual ser feiticeiro, igualzinho. Antes, resolva antes. É antes. Aonde que você vai se gastar? Aonde que você vai se submeter, se render? Eu sei o que a minha carne quer, e você sabe o que a sua carne quer. Você sabe dos sentimentos da sua alma, eu sei, nós sabemos, irmãos. Não se engane, querido, resolva. Em vez de você ficar preocupado com o seu irmão, é com você. É com você, porque nem em você pode confiar. Maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, que faz do seu braço. Se eu não posso confiar em mim, irmãos, eu vou confiar em quem? Em você? Te amo, respeito você, mas se eu não confio em mim, irmãos, não fica machucado comigo não, filho. Mas pastor, não confia em mim, mas eu sou seu amigão. Irmão, eu não confio em mim, cara. Eu não confio em mim, meu filho. Eu não me entrego à minha natureza nunca, eu não posso me entregar. Agora, como sapo na panela, nós vamos passando um pano para nós. Se você não for verdadeiro com você mesmo, para com o seu cônjuge, você tem que ser verdadeiro para com o seu cônjuge. Tem que ser transparente para com o seu cônjuge. Porque o marido usa a fala da mulher para se safar. E a mulher usa o jeitinho que ela tem para safar o marido. E aí vamos caminhando para Canaã, a Nova Jerusalém, vamos caminhar até chegar no céu. Irmãos, vamos evoluir, vamos crescer. Vamos crescer. Como sapo na panela, nós vamos sendo moldados. Roma demorou 300 anos. Roma não foi destruído de fora para dentro. Roma não foi destruída de fora para dentro. Depois de Cristo, Roma ainda durou 300 anos. Depois de Cristo, Roma ainda durou 300 anos. O império, um dos impérios que mais durou foi Roma. Mas ela foi destruída de dentro para fora. Em Roma era permitido todo tipo de libertinagem que vocês possam imaginar. Dos 20 imperadores que contaram, 19 eram homossexuais. Um só que não era, o Marco Aurélio. Um só não era. E era assim na cara, não era nada escondido não. Gente, na Roma antiga, a homarada se encontrava nas saunas de Roma para fazer bacanal, para fazer bobagem. Eles faziam isso. Homem, as mulheres ficavam em casa fazendo comida. E eles iam para as saunas fazer bobagem. Ela foi destruída de dentro para fora. Não foi o inimigo que veio de fora, não. Ela foi destruída de dentro para fora. E é assim que nós somos destruídos, gente, aqui de dentro. A gente não cuida daqui, eu não mexo comigo, eu começo a confiar em mim, e começo a puxar sardinha para o meu prato, eu começo a fazer o meu querer, a minha vontade, sapo na panela. Daqui a pouco eu não consigo mais. Irmãos, você fica impotente. Você está me ouvindo ainda ou não? Eu te cansei já. Está me ouvindo ainda? Você perde a potência, você não consegue mais saltar para fora daquela panela. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Por isso resolva o que é antes, pelo amor de Deus. O salmista falou no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você lembrou que hoje tinha encontro com o povo de Deus e com Deus, você vibrou? Ou você fez assim, ó para cá, ah meu Deus do céu, eu pensei que eu ia descansar hoje, você fez assim?
Não precisa me responder, eu respondo. Não, eu quero que você zele de você, meu irmão. Hoje, quando você lembrou que hoje tinha culto, porque alguns só lembraram 5 horas da tarde, né, irmãos? Alguns só lembraram 5 horas da tarde, outros 5h30. Quando você lembrou que hoje tinha encontro com... Porque, gente, não menosprezemos, meu querido. Outra revelação que eu já falei recentemente aqui. Irmãos, por favor, não existe essa coisa da gente ir lá para o céu, irmãos. Nunca existiu, irmãos. Meu Deus do céu. Adão sabia de céu, gente? Adão sabia de céu e inferno? Tem algum lugar da Bíblia que fala que Adão tinha medo de ir para o inferno? Onde que era o céu de Adão, gente? Na viração do dia. O que acontecia na viração do dia, irmãos? Quem ia para quem? Quem ia para quem? Quem se dirigia a algum lugar? Quem é que dirigia? Céu, gente, é Deus em nós. E é em nós. Então esse papo furado de filosofia. Escuta isso aqui. Não tem gente que abusa da sua fé. Pessoas da fé nunca são enganadas, nunca são. Sabe quem é enganado? As pessoas de tradição religiosa. Esses são enganados. Tem gente que tem uma cultura religiosa, é uma tradição religiosa, eles têm medo do escuro, medo de demônio. Essas pessoas são prato cheio para ser enganado. Homem da fé nunca é enganado. Não existe assim, pregadores ou pastores usar a nossa fé. Não existe isso. O que existe são esses pastores falsários usar o nosso tradicionalismo, a nossa cultura religiosa. Porque se você é uma pessoa de tradição religiosa, você facilmente será enganado. Facilmente você será ludibriado. Então não tem assim, usar de má fé, não tem má fé, não existe coisa de má fé, é conversa fiada, é para enganar a gente. Homens da fé não são enganados. Então antes, resolva isso, antes o seu prazer. Então Deus vinha encontrar com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Como é que, não me acompanhe, não perca a concentração não. Como é que é a oração do Pai Nosso? Venha o e eu não quero desanimar você, porque tem alguns aqui que, meu Deus do céu, eu queria tanto ir para o céu, eu queria tanto, não tem isso, céu não é fisiológico, não é geográfico, é um ambiente, é uma estada, é uma presença. Mas eu gosto tanto dessa ideia de um céu cheio de anjinhos. Não tem. Acorda, é porque você acha que tem que ser enganado. O Abraão está lá agora. O Isaac está na presença de Deus agora. Quando o Deus falou para os judeus, ele falou assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pessoas que biologicamente morreram, mas Deus é Deus deles ainda agora. Homens que viveram aqui 4.000 anos atrás, viveram aqui, e Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Eles já gozam a presença, eles não experimentaram a ressurreição ainda, tem um gozo maior pela frente, mas é assim. Pessoas que têm essas filosofias religiosas, mesquinhas, de chão de templo, assim, são enganados porque ficam nessa loucura. Eu quero ver um anjo, eu quero arrepiar. Os falsários vão te arrepiar, eles conseguem. Eles conseguem. Então resolva antes. Resolva o que é antes, para que você possa colocar o ímpio para correr. O ímpio tem que saber que é ímpio. Conversava com alguém ontem, aí lá para tanto eu falei assim: esse mundo está complicado, só uma guerra para resolver mesmo. Só uma guerra. Tem coisa, gente, que tem que deletar e reiniciar. Porque o nosso tempo está estranho, irmãos. Só uma terceira guerra mundial para mudar algumas coisas, viu? Porque o ser humano está assim. Eu estou vendo o ímpio reconhecer que é impuro, e crentes passam do pano para si próprio. Eu vejo os ímpios reconhecendo
que é fraco, que tem dificuldade, que é preguiçoso, que vive, que guarda a vagabundagem. E os cristãos que gostam da vagabundagem não reconhecem que gosta. Os ímpios que são preguiçosos reconhecem que são preguiçosos, e os crentes que estão também não reconhecem que são. Os ímpios que são vagabundos reconhecem que são vagabundos, e os crentes que são também não reconhecem. Porque a natureza nossa é essa, meu irmão. A nossa natureza é vagabundagem, preguiça, dormir, aproveitar, comer. É a nossa natureza, eu não confio na minha natureza. Por isso eu tenho que resolver o que é antes. O meu maior prazer está em quê? Resolva o que é antes. Antes o seu prazer, o abençoado antes, resolve isso. Então, em vez de você falar assim, Senhor, me dá uma bênção, um carro novo, uma casa nova, Senhor, não sei o que. Em vez de resolver isso, irmão, bênção não são posses. Posses são apenas desdobramento da bênção. Bênção, gente, não é ter, possuir. Pode acontecer. Bênção é um estado de ser. O abençoado é abençoado. O abençoado é abençoado. E esse abençoado, ele começa resolvendo o que é antes. O seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita dia, noite. Não é de dia até de noite não, fica tranquilo. Meu irmão, escuta isso aqui. Existem pessoas que com um versículo só, vai para o céu. Esse céu que eu falei agora há pouco, tá bom? Vai para o céu. A presença de Deus. E tem gente que com 1000 versículos indo para o inferno. Vou repetir. Existem crentes que com um versículo só, um só, que ele pratica, indo para o céu, indo agradar o Senhor. E tem cristãos com 1000 versículos ou 10.000 versículos indo para o inferno. O diabo disse, assim de memória, o diabo disse para Jesus, pelo menos 10 versículos decorados. O diabo disse para ele, pelo menos 10 versículos decorado. E é o diabo. Você está vendo que não é questão técnica, literária, é uma questão de convivência, de comunhão, de relacionamento. Você percebe isso? E começa com você se reconhecendo. Antes, o meu prazer é algo aqui dentro, aonde que me dá gozo, aonde que eu fico feliz, aonde que onde é meu escape. Em quem que eu me escapo? Para quem que eu confesso? Porque, gente, eu sou seu pastor para a confissão psicológica, meu irmão. Você tem que confessar para ele, em relação a você, porque você não é flor que se cheira. Não, você não é. Assim como eu, na minha naturalidade, não sou flor que se cheira, irmão. Agora, quando eu resolvo isso aqui, é muito fácil eu me relacionar com você. Porque se eu me resolver aqui, eu vou tolerar mais você. Agora, se eu não me resolver aqui, eu vou engolir você. Nós somos muito justiceiros. O pecado que eu cometo é sempre menor que o seu. O seu sempre é muito grave. Olha, como é que você é justiceiro demais, justiceira demais. Essa é a natureza humana. Por que você acha que o Natan contou aquela história para Davi? O Davi sabia tudo o que ele tinha feito de besteira, mas enquanto o Natan não contou uma historinha para ele, o Davi não ficou indignado. Enquanto a gente não abre os olhos para nós mesmos, gente, nós julgamos os outros. Está ouvindo? Enquanto os nossos olhos não são abertos contra nós, nós julgamos todo mundo. O Davi achou que não tinha feito nada demais, estava tudo bem, vida que segue, de boa, vai Davi. Um dia chegou lá o profeta e falou assim, Davi, rapaz, aconteceu uma coisa séria, viu? Natan, o que aconteceu? Tinha 2 fazendeiros, um pobre e um rico. O que aconteceu, Natan? O fazendeiro rico foi lá no pasto do fazendeiro pobre, roubou a ovelhinha do fazendeiro pobre e comeu a ovelha do fazendeiro pobre. Quê? O rico roubou a única ovelhinha do pobre? Vamos matar tem que matar esse homem tem que morrer. Natan disse, é você esse fazendeiro rico, Davi. Aí vai sair o Salmo 51, o Salmo 32. Porque nós nunca olhamos para nós. O nosso pecado é sempre menor.
Você está me ouvindo, meu irmão? Meu irmão, você está me ouvindo? Você está entendendo, irmão? Ô meu irmão, se você não abrir os olhos para você não vai conseguir ser meu irmão, porque eu vou errar com você, meu irmão. Eu vou falhar com você, uma hora dessa eu vou falhar. Se você não abrir o olho para você vai jogar pedra em mim. Meu irmão, a pessoa que erra já está sofrendo. O que você quer mais? Ou você acha que não? A pessoa que falha, que erra, já está sofrendo. Por isso, antes, entre você e Deus, se eu me resolver entre eu e Deus, irmãos, fica fácil eu estar em comunhão com você. Antes, meu prazer está no quê? Ou em quê? Antes, onde está meu prazer? O meu prazer tem que estar em Deus.